aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os nossos olhos estão fitos no Senhor. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 14º domingo do tempo comum. E avançamos um pouco mais na escuta do Evangelho segundo Marcos. Jesus está com os seus discípulos, já no exercício da sua vida pública, na região da Galileia. Já havia feito alguns milagres. E agora vai para a sua cidade natal, onde ele vivia. Ele nasceu em Belém, mas ele viveu em Nazaré. Nazaré, nesta época, era um pequeno vilarejo. Havia aproximadamente 300 a 400 famílias no máximo. Era dia de sábado e Jesus vai para a sinagoga. A sinagoga é, por excelência, a igreja dos judeus. Jesus vem da tradição judaica. O dia mais importante para o judeu da semana é o sábado, é o dia do descanso, é o dia do Shabat. É o dia em que eles se dedicam à vivência da fé na sinagoga, escutando a lei, os salmos, os profetas. É o dia de viver com a comunidade e é o dia também de estar com a família. Vai ser nesse ambiente que Jesus se coloca a ensinar. Nos disse o texto que Jesus foi para Nazaré, sua terra, e os seus discípulos acompanharam. Mas quando ele chega na sinagoga e se põe a ensinar, os seus parentes vão estranhar. Olhe aí no texto, versículo 2. Vamos ler juntos? Para vermos como foi a reação dos parentes
e familiares de Jesus. Vamos ler o versículo 2. Quando Chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem... Vamos parar aqui, só o versículo 2. Então, o que os conterrâneos de Jesus levantam? Suspeitas. Observaram que eles fazem 3 questionamentos, no final de cada um deles, ponto de interrogação. Eles suspeitam de Jesus. E começam a se perguntar de onde vem a sabedoria dele. Como pode esse Jesus, que nós conhecemos desde pequeno, fazer tantas curas, fazer tantos milagres? A reação dos seus contemporâneos era uma reação negativa. Ali prevalecia a indiferença. E a primeira resistência que a gente encontra para a vivência da fé, sabe onde é? Dentro de casa, junto aos familiares e parentes. Esta não é uma situação apenas que Jesus enfrentou, mas nós também a enfrentamos. E cada qual pode fazer o seu exame de consciência. Você, quanto família, quais foram os momentos que você também resistiu a Jesus? Resistiu às pessoas que se predisporam a fazer o seguimento a Ele? E diante desta hostilidade, vem a pergunta crucial: de onde vem a sua sabedoria? Nós vimos há mais ou menos um mês atrás que as autoridades religiosas diziam que a autoridade de Jesus vem de quem? De Beelzebu, o príncipe dos demônios. Agora, os parentes de Jesus também questionam: de onde vem essa sabedoria? Nós o conhecemos desde pequeno, ele foi criado aqui no nosso vilarejo, nós conhecemos toda a sua família. O Papa Francisco hoje está em Trieste, no interior da Itália, porque lá estava acontecendo a Semana Social Italiana. E na sua homilia, Francisco dizia: sabe qual é o escândalo dos familiares e conterrâneos de Jesus? Não aceitar um Deus que se fez homem. Esse é o grande escândalo. Não concebemos um Deus que se faz homem, que assume a nossa condição, que vive perto de nós, que se assemelha a nós em tudo, exceto no pecado. É incompreensível entender um Deus tão próximo, tão humano, que se identifica tanto conosco. E pode ser que este também seja um dilema do nosso tempo presente. Queremos uma igreja faraônica, queremos um Deus cheio de apoteoses. E de repente, quando somos convidados a vivermos a fé nesta singeleza e nesta simplicidade deste Deus que se faz gente como nós, de repente também resistimos a Ele. E já não queremos um Deus que vem deste modo, mas de repente queremos um Deus de acordo com a nossa
projeção interior. E aí esse confronto gera escândalo. De onde ele recebeu tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Esta foi a primeira questão. Vamos agora à segunda questão. Tome o versículo 3. Vamos ler juntos? Este homem não é carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de Josete, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Então vamos entender o que significa este ficar escandalizado. O escândalo não era por algo errado que Jesus fez, como muitas vezes a gente acompanha nas mídias. Aconteceu uma situação muito ali crítica, a mídia lança escândalo. Não é esse tipo de escandalizar. Mas, na Escritura, o que significa isto? Os parentes e conterrâneos de Jesus estavam magoados com ele, estavam indignados por tudo aquilo que ele estava fazendo. Esse era o escândalo. E por que eles estavam assim indignados? Porque não acreditavam no seu poder. E ainda diziam, este homem. Vocês estão percebendo o desprezo, que eles não são capazes de chamar Jesus nem pelo nome. Eles referem dizendo, este homem. Nesse dado do Evangelho, o que a gente encontra? A indiferença. Mas agora, eu gostaria de tomar este conceito do Evangelho, que se vincula às pessoas da família de Jesus. Um outro dado importante, eles citam os irmãos. Em que sentido aqui aos irmãos? Se Maria não teve mais filhos, eram os parentes mais próximos. Por exemplo, os primos todos conviviam juntos. Eu dizia para vocês que Nazaré era uma pequena aldeia, era um pequeno povoado. Então, as famílias eram grandes e eles viviam todos juntos. Os primos eram considerados irmãos. Como muitas vezes a gente considera uma pessoa que morou na nossa casa, que de repente nem é parente biológico, a gente diz, mas o fulano para mim é como um irmão. Os primos que foram convivendo e crescendo junto, nossa, eu mais o fulano, nós somos irmãos, mas de repente são primos. Então, quem são esses irmãos de Jesus? Não são irmãos biológicos, são parentes mais próximos. Então, é diante deste ambiente familiar que eles vão legitimar, dizendo que eles estão certos e que Jesus está errado. E esta é uma prática não só da família de Jesus, mas também continua sendo nossa. Em quantos momentos da vida nós discordamos de Jesus e falamos para ele que ele está errado e que nós estamos certos. Assim aconteceu com seus parentes. Naquela época, quando você referia a uma pessoa, quem que você citava da sua linhagem? O nome do pai. Porque Israel era uma cultura, era uma sociedade patriarcal. A figura do pai era a figura mais importante. Vocês observaram que o nome do pai de Jesus não foi citado? Esse homem não é o carpinteiro,
Filho de quem? De Maria. Não citar o nome do pai e citar o nome da mãe significa o quê? Diminuir mais ainda aquela pessoa, dizendo, ele não tem crédito. E ao mesmo tempo, esse modo humano de Jesus, de viver e de colocar em prática o reino do Pai, aqui não mais do seu pai adotivo José, mas do divino Pai eterno, através das suas palavras e ações, causavam escândalos. Mais uma vez, cito o Papa Francisco na homilia de hoje, dizendo assim: muitas vezes nós nos escandalizamos com Jesus, pelo seu modo de ser e de agir, mas de repente nós não nos escandalizamos diante do pecado, não nos escandalizamos diante da corrupção, não nos escandalizamos diante da destruição da natureza e da destruição humana. Irmão, irmã, peçamos neste domingo que a graça do Evangelho abra os nossos olhos e que não sejamos mais motivados a nos escandalizarmos contra Jesus, contra o Pai eterno, contra a Santíssima Trindade, mas que sejamos capazes de nos escandalizarmos diante de tantas estruturas que nos maltratam e que estão à nossa volta. Jesus é considerado no máximo como carpinteiro, porque a sua vida escondida, a sua vida oculta, durou aproximadamente 30 anos. Onde? Em Nazaré. E apenas 3 anos se dá a vida pública. Como pode um Deus que assume a nossa condição, que fica 30 anos escondido na casa de uma família, vivendo do nosso modo, trabalhando como a gente trabalha? É impossível conceber um Deus assim. Esta era a visão daqueles que estavam em Nazaré. Mas ao mesmo tempo, a palavra nos ilumina, porque ela nos apresenta o modo de Deus agir, que é diferente do nosso modo. Padre, então qual é o modo com que Deus age? Vamos lá na segunda leitura, versículo 9. Volte aí o seu folheto, na segunda leitura, versículo 9. Olha para a gente ver como é que é esse modo. Encontraram? Vamos ler juntos? Mas Ele disse-me: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Por isso, de bom grado, eu me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. é na fraqueza que a força se manifesta. É na fraqueza que a força se manifesta. Vamos repetir essa frase? É na fraqueza que a força se manifesta. Então, é naquela fragilidade do filho do carpinteiro, é naquela fragilidade do filho de Maria, é naquela fragilidade de um como nós, convivendo num ambiente familiar, que prevalece a força e a graça de Deus. Esse é o modo que ele age, é por meio da fragilidade que ele revela a sua força. Padre, por que compreender tudo isso? Vamos ler agora a palavra à luz da interioridade? Cada um de nós, começando por aquele que vos fala, tem as suas fraquezas. E muitas vezes a gente não gosta delas.
E aí a palavra te pergunta: quais são as suas fraquezas? Quais são as minhas fraquezas? Esta pergunta, ela vai no âmago, ela vai na dimensão mais profunda do nosso ser. Volto a repetir, nós não gostamos de lidar com as nossas fraquezas. Às vezes a gente nega, a gente esconde, a gente põe a culpa no outro para não querer enfrentá-las. E o Evangelho, juntamente com a segunda leitura, te abre um novo horizonte, te dando duas possibilidades. A primeira, acolher a sua fraqueza. Ela é sua. Então ela precisa, mais do que ser negada, mais do que ser escondida, ela precisa ser acolhida. Esta é a primeira perspectiva. E a segunda perspectiva, ela precisa ser, por excelência, o lugar por onde Cristo entra. Porque se de repente eu não tivesse essa fraqueza, eu não daria nem possibilidade para que Cristo entrasse. O que fazer com a minha fraqueza? Acolhê-la, integrá-la no meu todo, ou seja, ela faz parte de mim, ela sou eu, e por meio dela, permitir com que a força de Cristo habite em mim, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Então, esse Jesus, considerado como um comedor de feijão pelos seus familiares, como o filho de Maria, como o irmão de José, de Tiago, de Judas e de Simão, que causava tanto escândalo pela sua fragilidade humana, era como nós, foi capaz de manifestar a força do Pai em meio à humanidade. Volto a repetir, pois é na fraqueza que a força se manifesta. E aí São Paulo ainda termina lá no final da primeira leitura. Pois quando eu me sinto fraco, é então que sou forte. Por quê? Porque a força de Deus se realiza em mim. Irmão e irmã, permita com que esta palavra de hoje te ajude a lidar com as suas fraquezas. Vocês aguentam encerrar o Evangelho? Vamos lá? Agora ver como é que terminou essa história. Dos versículos 4 a 6. No final do texto. Vamos juntos? E Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares, e ali não pode fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhe as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando. O profeta só não é bem aceito na sua terra. Esta já era a tradição de Israel. Todos os profetas do Antigo Testamento leiam. Isaías, Amós, Jeremias, Ezequiel, todos eles não foram aceitos. Então Jesus retoma a tradição profética, porque ele também é por excelência o profeta. Mas ao mesmo tempo, Jesus aponta o problema. E qual era o problema? A falta de fé. Ali não pôde fazer milagre algum.
Apenas aqueles que o acolheram, como por exemplo os doentes, foram capazes de serem curados. E Jesus se admirou com a falta de fé. Minha gente, a ação de Jesus só pode acontecer na vida de uma pessoa se por primeiro da parte da pessoa existe adesão. Eu sempre repito a vocês, nenhum milagre é mágico. Nenhum milagre acontece por meio de uma varinha de condão. Mas para que a graça divina se manifeste na vida da pessoa humana, é preciso haver, no exercício da liberdade, o desejo da pessoa em querer. Muitas vezes as mães chegam desesperadas: padre, eu não sei mais o que eu faço com os meus filhos. Eu chamo para rezar, eu chamo para vir à igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, mas eles não querem. E eu sempre repito, contra a vontade humana, nem Deus pode agir. A gente pode interceder para que aquele coração seja quebrantado e acolha a vontade de Deus na sua vida. Mas nós não temos nenhum mecanismo direto e objetivo que possa transformar esta realidade. Jesus não fez nenhum milagre na sua terra, por quê? Porque eles não tinham fé, porque eles não acreditavam, porque eles não abriram o coração. Orígenes, que é um dos escritores dos primeiros séculos do cristianismo, diz: a fé atrai o poder divino. Se não há adesão, se não crê, o poder divino, por mais que seja o mais poderoso, não poderá agir. E aí poderíamos encerrar a homilia de hoje, a reflexão do Evangelho, com uma palavra de Bento XVI. Diante desse escândalo de não crer em Jesus, porque ele é considerado como um de nós. Bento XVI diz: enquanto procuramos sempre outros sinais e prodígios grandiosos em Jesus, não percebemos que o verdadeiro sinal é por excelência Ele. É Deus feito homem, é Deus feito carne, é Ele, Jesus, o maior milagre do universo. Todo o amor de Deus contido num coração humano, num rosto de homem. Por isso, irmão e irmã, o acolha na sua vida. Mais do que se escandalizar, mais do que questionar ou rejeitar, o acolha. E veja na presença deste Deus homem, verdadeiramente Deus, que se revela a nós, para que nós tivéssemos acesso àquilo que não poderíamos ter pelas nossas próprias forças ou capacidades. Ele é, por excelência, o grande sinal, o grande milagre. É Ele, o Deus encarnado em nosso meio, que nos revela que por meio da sua fraqueza se manifestou a força de Deus. E assim na vida do cristão não é diferente. Acolha as suas fraquezas, reintegre cada uma delas na sua totalidade e permita que, através de cada uma delas, Cristo possa entrar e fazer a diferença na sua vida. Basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Por isso, quando eu me sinto fraco, é então que sou forte. Vamos pedir isso no final desta reflexão? Deixe agora o seu folheto de lado. Se te ajuda a rezar, feche os seus olhos, incline a sua cabeça e se pergunte: quais são as minhas fraquezas?
que muitas vezes eu escondo, não aceito, justifico. E vai pedindo a Jesus agora a graça de aceitá-las, a graça de integrá-las ao todo. Vai pedindo a Ele o dom da fé para que você, mais do que rejeitá-lo ou escandalizar, que você possa acolhê-lo no seu coração e assim Ele possa te ajudar neste grande milagre desta harmonização interior, desta integração interior, onde por meio da fraqueza Ele entra e faz a diferença. Vai pedindo a Jesus que possa renovar o seu coração, que possa renovar a sua razão, o seu modo de pensar, o seu modo de agir e o seu modo de sentir. Diga a Ele: basta-te a minha graça. Peça a graça que hoje você pode receber. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu